Gente, segunda parte do nosso vídeo, semelhança de triângulos. Os triângulos, para serem semelhantes, eles obedecem também àquele critério de semelhança de figura, que são ter os ângulos correspondentes iguais e os lados homólogos proporcionais. O que difere no caso do triângulo é que, observem esses dois triângulos aqui, ó. A gente tem o triângulo ABC e o triângulo DEF. Eu não tenho os lados e eu não tenho três ângulos. Só que no caso dos triângulos, a gente consegue identificar se eles são semelhantes ou não, sem ter os três lados ou três ângulos. Esse caso, por exemplo, ó, se eu tiver dois ângulos correspondentes iguais, então os meus triângulos já são semelhantes. Então, aqui eu tenho um ângulo alfa e um ângulo beta, e aqui eu também tenho um ângulo alfa e um ângulo beta, então esses dois triângulos já são semelhantes. Eu não preciso do terceiro ângulo para eu poder afirmar e nem preciso dos lados. Só que a gente vai tomar cuidado com o seguinte, ó. Se aqui eu já descobri então que os dois são semelhantes por um caso que a gente chama de ângulo-ângulo, que é AA. Então, esse é o primeiro caso de semelhança de triângulos. Então, identificado que os seus triângulos são semelhantes, você vai procurar agora quem são os lados homólogos, gente. Isso é muito importante. Então, eu costumo fazer assim, ó. Primeiro, eu olho o lado que está entre o ângulo alfa e o ângulo beta, que é o BC. Agora, eu vou procurar no outro triângulo quem é o lado que está entre o ângulo alfa e o ângulo beta, DE. Então, BC sobre DE. Essa razão tem que ser igual a todos os outros lados homólogos do triângulo. Então, agora eu posso pensar assim, ó. O BA é o lado que está começando aqui no ângulo alfa e se direcionando para um ângulo que não tem medida. Qual lado de cá? Então, vou começar por ele, ó, BA. Qual lado de cá desse triângulo que começa no alfa e direciona para um que não tem medida? É o DF. Então, BA sobre DF. E o outro que sobrou é um lado que está do ângulo beta indo para nenhuma, assim, não é nenhum ângulo, né, gente? É um ângulo que não tem medida. Então, é o AC. Então, o AC está sobre quem aqui que sai do ângulo beta e vai para o ângulo que não tem medida demonstrada na figura? É o EF. AC sobre EF. E eu sei que se eu igualo todas as minhas razões, eu tenho uma igualdade, que é o K, que é a razão de semelhança. Aplicando isso em atividade, gente, olha esses dois triângulos. Primeiro, já te deu um ângulo alfa e um ângulo beta, um ângulo alfa e um ângulo beta. Então, a gente sabe que os meus triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu vou procurar agora os lados homólogos. Qual é o lado? Esse 3 é o lado que está entre o alfa e o beta. Então, vou começar por ele. Quem no outro triângulo que está entre o alfa e o beta? É o 9. Então, 3 sobre 9. Vai ser igual a... Aí, vamos continuar. O 2,5, gente, outra coisa importante. Se eu comecei a trabalhar com um triângulo pequeno, eu tenho que ir mantendo ele sempre no início, tá? Tipo assim, se eu coloquei em cima a medida do pequeno, eu tenho que pôr em cima as medidas do pequeno o tempo todo. Então, quem é o lado que sai do ângulo alfa e vai para um terceiro ângulo sem medida aqui, ó? 2,5. Então, 2,5... sobre, e quem faz isso no outro, ó? Quem sai do alfa e vai para o terceiro ângulo que não tem medida? Alfa, terceiro ângulo que não tem medida, o y. Então, 2,5 sobre y, que é igual de cá. Quem sai do beta e vai para o terceiro que não tem medida? É o x. Quem de cá sai do beta e vai para o terceiro que não tem medida? 6,12. Pronto, gente. Feito isso, agora a gente consegue descobrir o valor de x e o valor de y só multiplicando cruzado, só que você vai ter que pegar, por exemplo, ó, essas duas para poder achar o valor de y e depois para achar o valor de x, você vai pegar ou essa que já vai ter medida ou mantém essa, ó, pode ser também. Então, eu vou pegar 3 sobre 9 é igual a 2,5 sobre y. Só que eu vou simplificar isso aqui, gente, eu vou dividir por 3. Vai ficar 1/3 é igual a 2,5 sobre y. Então, y é igual a 3 vezes 2,5
Y é igual a 2,5, 2,5, 5, mais 2,5, 7,5. Para descobrir o x, você pode usar a mesma razão do início ou pode usar essa daqui, ó. Só que essa ficou... Pode ser essa daqui também. A gente pode simplificar ela, ó. Que ficaria 2,5 sobre 7,5 é igual a x sobre 6,12. Dá para dividir ela toda por 2,5. Tem que dar o mesmo 1/3, né, gente? Já que a gente está trabalhando com razão de semelhança. 2,5 dividido por 2,5, 1. 7,5 dividido por 2,5, 3. Tá vendo? Por isso que tanto faz usar essa ou essa, porque elas têm a mesma razão final. É igual a x sobre 6,12. 3x é igual a 6,12. X é igual a 6,12 dividido por 3. X é igual, ó, 6 dividido por 3, 2. 12 dividido por 3, 2,04. Prontinho. Esse, então, foi o primeiro caso que a gente chama de ângulo-ângulo. Quando você tem duas medidas de ângulo só, já dá para determinar que eles são semelhantes. Agora, vamos aqui para o nosso segundo caso. O segundo caso, a gente vai chamar de lado, ângulo, lado. O que é isso? Se eu tiver dois triângulos e eu tiver uma medida de lado, o ângulo e outro lado e esse ângulo entre os dois, por exemplo, ó, lado, ângulo, lado. De lá, lado, ângulo, lado. Aí eu tenho que verificar se esses lados que estão compreendidos entre o ângulo, tanto de cá quanto de cá, são proporcionais. E eu tenho que ver se eu tenho a mesma medida de ângulo. Como eu tenho alfa e alfa, já é a mesma medida. Agora, vamos pegar os lados homólogos. O 10 é o do alfa indo para cá. Então, quer dizer que eu tenho 10 sobre 5. É igual a 20 sobre 10. Para eu afirmar que eles são semelhantes, então, eu tenho que ter a mesma razão final, que é a razão de semelhança. 10 dividido por 5, 2. 20 dividido por 10, 2. Então, K é igual a 2. Então, se você tiver lados proporcionais e o mesmo ângulo correspondente entre eles, você também já tem triângulos semelhantes. E um terceiro caso, que nós vamos chamar de lado, lado, lado. Esse que é o mais tranquilo, gente. É quando você tem triângulos, mas não te dá nenhum ângulo. Não te deu nenhum ângulo para você verificar, mas te deu os três lados. Então, você vai verificar se os lados homólogos são proporcionais e pronto. Se forem, os seus triângulos também são semelhantes. Então, ó, o lado 3, ele é homólogo com o 9. Então, 3 sobre 9. O lado 4 vai ser homólogo com 12. Então, 4 sobre 12. E o 5, homólogo com 15. Simplificando as razões, dá para dividir essa por 3, essa por 4 e essa por 5. Vai ficar 1/3 aqui, 1/3 de cá e 1/3 aqui também. Então, K é igual a 1/3. Então, eles são realmente semelhantes e eu tenho uma razão de semelhança que é igual a 1/3. Significa que esse daqui é 3 vezes maior do que o inicial. Agora, gente, nós vamos para um pouco de atividade lá na página 1. É uma atividade resolvida. Lá na página 103, desculpa, atividade 1, página 103. A sombra de uma pessoa produz 2 metros de altura e mede 80 centímetros. Então, eu tenho uma pessoa de 2 metros de altura e ela está produzindo aqui no chão, ó, uma sombra de 80 centímetros. A gente pode fechar e fazer um primeiro triângulo. No mesmo instante, ao seu lado, uma estaca de X metros produz uma sombra de 30 centímetros. Então, a gente tem agora uma estaca de X metros produzindo uma sombra de 30 centímetros. Eu também consigo, ó, fazer um triângulo. Se mais tarde a sombra da estaca diminui 10 centímetros, então a sombra da pessoa passou a medir quanto? Então, primeira coisa, eu já vou transformar isso daqui, ó,
em 200 centímetros, né? Pra gente poder trabalhar tudo com a mesma unidade de medida. Agora, olha o que a gente tem entre os triângulos. Eu tenho um lado, um ângulo e um lado. Um lado, um ângulo e um lado. Então, já tem um caso de semelhança. Feito isso, eu consigo igualar, fazer uma razão entre os lados homólogos. Por exemplo, ó, esse lado da altura é homólogo à altura do outro. Então, eu vou ter 200 sobre x, que é igual. Agora, aqui eu tenho a sombra de um e a sombra do outro. Então, eu posso achar a sombra desse, que é 80, colocar sobre a sombra do outro, que é 30. Dá pra gente simplificar para essa continha ficar menor, tá? Então, vai ficar 200 sobre x é igual a 8 sobre 3. Multiplicou cruzado, 8x é igual a 200 vezes 3 vai dar 600. X é igual a 600 dividido por 8. 60 dividido por 8 vai dar 7, que vai dar 54. Vai dar 56 e sobrar 4. 40 dividido por 8, 5. Então, x é igual a 75 centímetros. Pronto. Então, isso daqui, gente, é a altura da estaca. Aí, me falou assim, ó, se mais tarde a sombra da estaca diminui 10 centímetros. Então, a estaca agora, ela tá assim, ó. Ela tem os 75 centímetros de altura, mas a sombra dela, ó, diminuiu 10 centímetros. Então, a sombra da estaca passou a ter 20 centímetros. Se mais tarde a sombra da estaca diminui 10 centímetros, então a sombra da pessoa passou a medir quanto? A altura da pessoa, eu sei que é os 2 metros. Então, aqui, ó, 200 centímetros. Mas e a sombra dela? Quanto que vai ser agora, então? É isso que está me perguntando. Então, a gente vai relacionar altura com altura, sombra com sombra. Então, resolvendo, 200 sobre 75 é igual. Ó, se eu peguei a altura do maior e a altura do menor, eu tenho que pegar a sombra do maior, sombra do menor. Esse 200 e o 75, gente, dá pra dar uma simplificada, né? Dá pra dividir por 25, ó, pra ficar menor a continha. Vai ficar 200 dividido por 25 vai dar 8. 75 dividido por 25 vai dar 3. Então, é igual a y sobre 20. 3y é igual a 8 vezes 20, 160. Y é igual a 160 sobre 3. Você pode dividir e colocar o valor aproximado da sombra, ou então deixar igual a apostila deixou aqui, ó, que foi em forma de fração, tá bom?